Ontem o presidente do Irã foi de arrasta para baixo, embora sua morte só tenha sido confirmada oficialmente hoje pela manhã. Foi um grande dia para a humanidade que realmente se preocupa com a humanidade. Eu quero conversar com vocês sobre isso, já tenho uma série de informações nas entrelinhas que nós queremos levantar. O envolvimento nesse acidente de certas peculiaridades, como, por exemplo, o péssimo tempo, um helicóptero bem antigo americano que não passa por manutenção há muito tempo, porque não tem peças americanas disponíveis no mercado oficial, né? A não ser que tenham conseguido pelo mercado negro, mas isso também é um fator que deve ser colocado na balança. E o péssimo tempo. Tem também aí uma informação de que a leitura do tempo foi completamente tirada das imagens enviadas de satélites. Gente, é bomba atrás de bomba. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente está sabendo, inclusive, que o presidente havia se tornado um desafeto dos ayatolás. E isso é uma coisa que pesa bastante, porque, afinal de contas, o Irã é uma teocracia, né? Uma tirania teocrática. Tem muita gente na rede social falando para os cidadãos iranianos que são persas, não são árabes. Originalmente, eles não tinham a religião do Islã como religião oficial, né? Enfim, tem um monte de detalhes aí, mas tem muita gente na rede social falando, olha, se rebelem agora. E tem um monte de gente perguntando, e aí, vai acontecer alguma coisa diferente? Vai cair o regime do Irã? Eu acho bem difícil, por quê? Porque o número 1 do Irã é uma autoridade teocrática, é um sacerdote, é um ayatolá. Então, o presidente era uma espécie apenas de poste, tá? Mas um poste muito conhecido e com alguma autoridade. Esse poste foi conhecido aí como Carniceiro de Teherã. O porquê você vai acompanhar comigo nesse vídeo. Eu vou pedir o seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Seu compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente. Se inscreva aí, ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Corre lá e veja a sua inscrição. Bem, vamos começar falando, né, que foi confirmada a morte do presidente do Irã e do Hossein Amir Abdollahian, ministro iraniano dos negócios estrangeiros, que estava junto, né? As causas ainda não foram totalmente esclarecidas, mas a conjugação da aeronave antiga, Bell, é um helicóptero Bell 212, com quase 50 anos de idade a partir da sua fabricação, e péssimas condições atmosféricas com praticamente zero de visibilidade podem ter sido a causa. Eu quero que vocês guardem aqui, ó, péssimas condições atmosféricas com praticamente zero de visibilidade. Vamos passar para essa notícia, que é muito importante, que esse perfil aqui, Concerned Citizen, eu não faço a menor ideia de quem seja, mas ele disse o seguinte, ó, apenas todos os sistemas meteorológicos foram removidos das imagens de satélite que levaram à queda do helicóptero iraniano. Se lá no Irã, é como no Brasil, tem um centro de comando para voos e o piloto também tem acesso à visibilidade via satélite, o que ele viu na hora do acidente foi isso, e o que ele tinha na realidade era um clima como esse aqui, tá? Só para você ter ideia do que nós estamos falando, ok? Eu não vou nem reproduzir não, porque é só um batidão aqui, um resumão para vocês. Então, gente, a coisa é mais complicada do que vocês possam imaginar. O piloto estava voando com essa visibilidade, o que ele viu foi a imagem anterior que eu mostrei para vocês. O Alex Jones, ele fez uma postagem ontem, que eu não estou mais achando hoje, que ele disse que, gente, a morte desse presidente pode ser muito complicada. E no final, ele complementou nesse post que todas as pessoas que apoiam a Rússia estão indo de arrasta para baixo ou estão sofrendo atentados contra suas existências, tá? Mas eu achei esse aqui, ele diz, não apoio o financiamento do Irã Hamas, mas ao mesmo tempo espero que o presidente iraniano seja encontrado vivo, porque isso irá diminuir as tensões de guerra na região. Como? Se é o próprio presidente que aumenta a tensão de guerra na região. Ele diz que a finalização do Carniceiro de Teherã poderá potencialmente nos jogar na terceira festinha mundial e que a vida desse homem
pararia a terceira festinha mundial. Eu não sei o que você acha, você já pode ir deixando aí nos comentários para mim, tá? Eu achei sui generis esse comentário, mas sui generis. E aqui a gente está mostrando para vocês o modelo do helicóptero, realmente um helicóptero muito antigo. E é claro que tudo quanto é peça que qualquer terrorista quiser encontrar no mercado negro, encontra, isso é uma bobagem e tal, mas tem que levar em consideração que para navegar num tempo daquele, meu amigo, tem que ser meio ninja, né? O Marcelo do Hoje no Mundo Militar também fez um resumão bastante interessante sobre o Heise, que é o carniceiro de Teherã, e eu quero compartilhar com vocês por que ele ganhou esse apelido. Ele teve um envolvimento em várias violações de direitos humanos, particularmente durante a repressão do governo iraniano contra manifestantes e dissidentes, tá? Aqui prendem, lá já finalizam de uma vez. Heise foi acusado de ter participado de um comitê que supervisionou a execução de milhares de prisioneiros políticos no final da guerra entre o Irã e o Iraque em 1988. Aproximadamente 4.500 a 5.000 pessoas foram finalizadas durante uma campanha de execuções, o que levou a ser conhecido como um dos principais responsáveis por todo aquele teatro macabro e a onda de violência e perseguição contra dissidentes de suas opiniões e suas políticas. Além disso, ele também foi acusado de ter participado de violações de direitos humanos contra mulheres e minorias no Irã durante seu mandato como presidente, que findou agora com a sua finalização. A gente pode citar aquela moça que foi agredida, né, pela polícia da moral, a polícia religiosa do Irã, só porque o seu hijab não estava colocado de forma correta e estava aparecendo um pedaço aqui do seu cabelo. Suas políticas repressivas e a repressão violenta contra manifestantes de protestos contribuíram para o fortalecimento do apelido carniceiro de Teherã. Aí me vem o Estadão e tarja o carniceiro de Teherã como ultraconservador e linha dura. Se o bonitão, né, o carniceiro de Teherã é um ultraconservador, Lula está com problemas identitários do seu espectro político e eu vou explicar para vocês por quê. Lula, ele emitiu uma declaração que eu achei ali dentro do limite protocolar, como um presidente, lamentando a morte do presidente de um outro país que se tem, né, relações diplomáticas. E ele fala, né, com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano, do seu chanceler, dos passageiros e tripulação após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. Ok. Só que Nicolás Maduro, ele foi um pouquinho além, tá? Ele fez uma declaração apaixonada. Eu tentei traduzir pelo X, mas não consegui. Vim aqui no tradutor, vou ler para você. Abro aspas para Nicolás Maduro, que é tipicamente um cara de esquerda, e a Venezuela hoje é uma tirania de esquerda, que é estatista, né? Aumenta o Estado, soca o Estado no lombo do cidadão. Vamos lá, aspas para ele. Estou chocado com as duras notícias sobre a sensível perda física do presidente da República Islâmica do Irã, Cília, que é a esposa de Maduro, né, que é a amiga da esposa do presidente que morreu, e eu estamos profundamente tristes por ter que nos despedir de uma pessoa exemplar, um líder extraordinário do mundo, como nosso irmão Ibrahim é e sempre será. Coloca em perspectiva que o cara é conhecido como carniceiro de Teherã e que o cara foi taxado pelo Estadão de ultraconservador. Um excelente ser humano, defensor da soberania de seu povo e amigo incondicional do nosso país. Das terras bolivarianas, expressamos nosso profundo pesar ao líder supremo, Ayatollah Khamenei, e esperamos que haja consolo divino para perdas tão sensíveis. Unimos-nos ao sentimento que toma conta de suas famílias, de nossos irmãos iranianos nesses tempos difíceis. Um sincero abraço da República Bolivariana da Venezuela. Você, Irã, é um exemplo de dignidade, moralidade e resistência. Força, irmãos e irmãs. Vocês lembram quando Barroso falou que a Venezuela era uma tirania de direita? Então, guarda em perspectiva que nós temos aqui duas informações muito importantes a respeito desse evento. Primeiro, o Estadão dizendo que o carniceiro de Teherã era um ultraconservador. Não, filho, ele não é um ultraconservador. Ele é um déspota, ele é um tirano, ele é um psicopata que usa a teocracia, a tirania teocrática, como ferramenta para disfarçar toda a sua violência, tá?
Mas vamos voltar aqui para o que é mais importante. Venezuela é uma tirania de direita e o Irã é um ultraconservador. Que espectro político Lula ocupa no cenário? Qual é o espectro político de Lula? A não ser que venham me dizer que para ter o apoio do PT basta ser um tirano. E não importa se seja um tirano de esquerda ou seja um tirano de direita. Sendo tirano é a condição sine qua non para ter o apoio do PT. É isso? Porque se não for isso, Lula está em maus lençóis. Quer dizer, então, que Lula agora apoia governos ultraconservadores? É isso mesmo? Bem, eu tenho aqui um vídeo, vou lembrar para vocês, que quem cometeu essa atrocidade é o atual interventor não oficial do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. O aplauso forçado foi demais, né? Um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Então ele está falando com um tirano, que o tirano apoia a democracia no Brasil no momento do impeachment da Dilma Rousseff, tá? Porque o contexto aí dessa imagem é essa. Bom, voltando aos apoios de Lula a tiranos do mundo, o Lula, ele não só sempre apoiou o Irã, como também ele foi fiador do Irã quando a ONU consultou lá todas as nações sobre sanções contra o Irã, porque o Irã não era transparente contra o desenvolvimento de bomba nuclear. E aí o que o Lula fez? O Lula votou contra. O Brasil passou essa vergonha internacional. E esse apoio é desde Ahmadinejad, que é outro também que foi eleito de forma não muito convincente para a população iraniana, da mesma forma que não é convincente para a população russa há sei lá quantas eleições do Putin, e o Maduro também ocupa o mesmo lugar. Gente, isso é uma derrocada da tal da democracia que deveria levar o desejo do povo e o povo elegendo seus representantes, tá bom? Então, se você pergunta para o Lula, Brasil tem que desenvolver uma bomba nuclear? Não, porque nós somos pela paz. Mas em relação ao Irã, o Brasil ajudou o Irã a ser protegido na ONU a respeito disso, tá bom? Então, eu queria a sua opinião. O que você acha? Se Maduro é uma tirania de direita e o cara que morreu, que é conhecido como carniceiro de Teherã, ele é um ultraconservador, qual é o aspecto político, qual é o espectro político que Lula ocupa? Ou, na verdade, essa história de espectro político é tudo uma fantasia, é tudo uma enganação? Para ter o apoio do PT, basta ser um tirano, um ditador. E já que o PT, né, nesse caso, apoia tanto tiranos e ditadores, será que o verdadeiro plano do PT não é nem esquerda nem direita, mas sim uma tirania? Deixa aí nos comentários para mim. Se você gosta do meu trabalho, você pode nos apoiar. Aqui tem um pix, doarpravaleria@gmail.com. E na descrição tem 2 ferramentas bancárias de uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Você já tinha pensado nisso? Do jeito que eu coloquei aqui? Bora para os comentários. Brilha aí, mas brilha com cuidado, porque a democracia relativa aqui, vocês sabem, né?